volta, o cantor Wesley Safadão anunciou neste domingo que irá dar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. O motivo? Fortes crises de ansiedade. Pois é, até os shows já marcados foram cancelados. A pausa na agenda foi uma orientação médica e ele não é o primeiro artista famoso a sofrer transtornos de ansiedade. Por isso, hoje nós conversamos com o psicólogo Alexandre Brito. Muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo. Obrigado. Alexandre, a gente algumas vezes fala aqui a respeito de ansiedade, mas tem uma coisa que para mim não é muito clara. Como é que a pessoa ela percebe que ela está numa crise de ansiedade? Quais são os sintomas dessa crise de ansiedade? Bom, para que a gente entenda a ansiedade, rapidamente a gente tem que entender como se fosse a gordura, que a gente fala que tem a gordura boa e a gordura ruim, HDL, LDL, enfim. Existe a ansiedade boa, que é aquela ansiedade que todos nós temos, que nos prepara para alguma coisa, se prepara para uma entrevista, se prepara para algo que está chegando, se prepara para algo que você vai fazer, uma viagem, por exemplo. Mas tem a outra ansiedade, que ela não necessariamente é tão boa, que ela pode ser paralisante. Essa ansiedade que tem relação com algum conflito que você está vivendo, com alguma exigência, com alguma perda. Então, essa ansiedade a gente tem que dar atenção. Como é que ela aparece, em geral, os sintomas da ansiedade em nós? Ela pode aparecer, em primeiro lugar, como um sufoco. A própria palavra ansiedade significa sufoco. Então, você pode sentir um aperto no peito, uma falta de ar, às vezes náuseas. Você até pensa, o que eu comi, o que está acontecendo? Eu não sei porque eu estou com esse enjoo, mas isso pode ser da ansiedade, enxaqueca, taquicardia, às vezes uma sensação de cansaço, algo que te consome, porque o cansaço psicológico é tão cansativo ou pior que o físico muitas vezes. Então, esses são alguns sinais que podem demonstrar o que você está vivendo ansiedade, essa ansiedade patológica, e nem sempre, isso é a grande questão, você consegue saber assim, por que eu estou assim? Às vezes, para uma pessoa que sofre do transtorno de ansiedade, você pergunta, por que você está ansiosa, Andressa? Por que você está... Aí você vai falar assim, olha, eu não sei. Então, você perde um pouco a causa da ansiedade, tá? Então, em geral, você pode sentir ansiedade sabendo por que está ansioso, às vezes esperando uma encomenda, esperando uma visita, uma viagem, mas quando ela começa a te atrapalhar, esses sinais corporais, aí a gente já está começando a entrar numa ansiedade que a gente tem que acender o sinal amarelo aí. Eu até comentei ali, né, quando a gente foi chamar essa entrevista, né, que ela é uma doença da saúde mental que não escolhe classe social, não escolhe ninguém, né? Ela ataca qualquer pessoa. Isso, né? Gênero, idade, cor, classe social, onde você mora, é uma reação que pode atingir qualquer pessoa. Aliás, você dizer muitas vezes assim, olha, você está sofrendo de ansiedade, mas você tem tudo. É isso que eu ia falar a respeito do Wesley. Né? É um estigma muito grande, porque você subestima o outro, você não escuta, não acolhe, e você acaba, na verdade, achando que a ansiedade tem relação com posse, com bens, e não tem. É muito curioso isso, né? Porque a gente vê um artista famoso que exatamente, mas tem tudo, como é que está sofrendo dessa forma? Às vezes até de depressão. Ali está o comunicado que ele fez, informamos que o cantor fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e por aí vai. É uma questão que se trata com terapia, com remédio, como combater essa ansiedade? Olha, a ansiedade você tem que combater com várias frentes, dessa ansiedade ruim, vamos dizer assim, tá? Só para fins didáticos mesmo. Atividades físicas, né, são muito importantes no cuidado com a ansiedade, tá? Uma vida mais organizada, Cacá, sabia que ajuda muito? Então, planejar o seu dia, você organizar suas tarefas, organizar suas atividades, ajuda demais para você também não sofrer disso. A alimentação também tem alimentos que às vezes se estimulam, né? Às vezes o excesso do cafezinho ou algumas outras substâncias que podem ali gerar isso também. Agora, no ponto de vista do tratamento, um tratamento psicológico, você vai procurar um psicólogo, uma psicóloga, você vai trabalhar o significado da ansiedade, por que ela vem, qual é o conflito envolvido, por exemplo, qual que é a questão, né?
E além disso também a ansiedade você trabalha, pode ter um tratamento com uma terapia medicamentosa para contribuir também para aliviar esses sintomas e você enfrentar esse momento, né? Agora, existem ansiedades crônicas, aquelas que podem durar muito tempo, né, Alexandre? E tem aquelas crises, como ele sofreu ali. Como é que a gente diferencia isso? Olha, a crise de ansiedade, em geral, ela parece... É muito comum as pessoas chamarem de síndrome do pânico ou um ataque do pânico, que são coisas, né, que não necessariamente são o quê? Transtornos mais longos da ansiedade, mas ali você tem uma crise da ansiedade, que é o quê? É uma sensação, pessoal, de morte. Tá? A pessoa que tem a crise, ela acha que ela está infartando, na verdade. É corporal, né? Mas é físico, é real e é psicológico. Então essa pessoa vai ter essa crise. Então trabalhar nisso, nesse momento de crise, é importante dessa pausa como o Wesley fez. Sabe por quê? Estava vendo até uma entrevista de um cantor de uma banda, uma grande banda, Aerosmith, do rock, e ele fala que na época que não tinha ele vivia internado por uso de drogas. E hoje tem maior acesso à informação e à conscientização sobre saúde mental. Então, mesmo não estando bem, eles iam fazer um show e acabavam usando muitas drogas. Então, hoje, com esse trabalho de você ter um maior cuidado de si, faz com que você evite aumentar ainda mais o seu problema e se envolvendo com outras coisas, como as drogas, que podem piorar a situação. Então, a crise, pessoal, é justamente algo um pouco mais pontual, pode ter uma duração de uma semana. A crise em si, né, do pânico, ela pode durar minutos, tá? Mas pode ser paralisante durante aquele momento, gerando uns traumas e dificuldades. Agora, o transtorno de ansiedade é algo que vai se prolongando com mais de uma semana, mais de um mês, aí que você tem que realmente pedir ajuda profissional. Nessa ajuda profissional, eu queria só voltar. Tornaram-se muito populares muitos remédios que buscam tratar da ansiedade. Até que ponto isso é bom? Isso pode eventualmente criar uma dependência? Eu queria falar especificamente mesmo dos remédios. Olha, a medicação, eu sempre uso uma metáfora até com os meus pacientes. A medicação é como uma boia. Você vai usar para fazer uma travessia, vai atravessar o rio. Para não afogar, porque às vezes você não sabe nadar ou talvez você não tenha tanta força, você vai fazer a travessia. Talvez fazendo essa travessia você tira a boia. Então, você tem que fazer o tratamento medicamentoso com o acompanhamento do médico psiquiatra, tá bom? Então, você tem que ter acompanhamento, por quê? Vai fazer o uso para o tratamento da ansiedade e depois, junto ao médico, vai ter o desmame gradativo, pontual, ele te acompanhando para que você não tenha a dependência e aí inverta as coisas. Então, a automedicação não é uma boa saída. Por isso que, normalmente, esses medicamentos são comprados só com receita médica. Muito controle, né? Muito controle. Isso. Não pegar a medicação da vovó ou do vizinho, ou do colega de trabalho que tem na bolsa, né? Tenta realmente saber o seu caso, porque você precisa de um tratamento específico para você. Então, não hesite em pedir ajuda. Tá ótimo. Muito bom. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado.